Mas assim, estava até compartilhando um pouquinho aqui com o pastor Denilson, com o Tiago. Tá, o Rafael vai ser meu escriba hoje. E essa semana aconteceu mais um fato, que nós estamos num grupo dos 10 anos, e nesse grupo foi postado sobre o suicídio de mais um pastor, ali no Rio Grande do Sul. E vem esse questionamento no coração da gente: por que está acontecendo, né? Está repetindo tanto isso na vida de homens de Deus, irmãos? Porque aí vem os depoimentos depois, e a gente, se quiser entrar no site, a gente vai vendo algumas coisas sobre a vida daquele homem de Deus, sabe? E era um bom pai de família, deixando esposa, deixando filhos, né? E chegar a esse ponto de tirar a própria vida, porque está debaixo de uma pressão ou de uma opressão e não está conseguindo vencer aquilo. E sabe o que nós chegamos cada dia mais numa conclusão? Sabe que pastor precisa ser pastoreado. Pastor é quem realmente precisa ser de pastor. Sabe? Por que isso acontece? Porque essas pessoas, de alguma forma, elas pegaram a vertente de andar só. Sabe? Andar só. Por isso que não tem alguém para abrir o coração, não tem alguém para dar alguma direção, sabe? Não é que não tem, ter essa pessoa, as pessoas têm, mas elas não procuram. E ontem eu até falei isso, está no grupo de acolhimento, lá da irmã Genesi, principalmente os homens, irmãos. Eles têm essa grande dificuldade, sabe, de procurar ajuda. Quando ele chega a gritar ou levantar só o dedinho assim, ó, é porque o negócio já foi. Certo? Então, assim, eu não sei se é o sistema, o que está acontecendo, mas, assim, está repetindo muito isso. E às vezes a gente fica assim: não, mas isso aí aconteceu, o pastor lá, um foi dos Estados Unidos, agora o outro aqui no Rio Grande do Sul. Ah, não, o outro foi lá no Pará, o outro foi lá. Meu irmão, em nome de Jesus, está amarrado. Isso não vai acontecer no nosso meio, nem em lugar do Brasil mais, em lugar nenhum. Mas, às vezes está pertinho da gente, a gente não sabe a situação como essa. Às vezes você pensa que está acontecendo só lá, mas pode pegar alguém de surpresa. Então nós estamos sendo avisados, comunicados: não ande só, abre o coração com alguém, tem alguém que você possa abrir seu coração e dizer: olha, me dá uma direção, me pastoreia, né? Então, assim, principalmente os pastores, os homens, essa palavra aqui, estou dizendo isso. E por quê? Porque nós estamos chegando cada dia mais nessa conclusão: pastor precisa de pastor, pastor precisa ser pastoreado, sabe? Não ande só, não ande só. A pressão vem em cima de você, vem situações todo dia para você resolver, para você orar com alguém, dar uma direção para alguém, e o Senhor te levantou para isso mesmo. A sua vocação foi para que isso mesmo. Só que vai chegando um momento que você também precisa de um pastor. Você também precisa abrir seu coração. Você também precisa ser pastoreado. Amém? Só uma dica, né? Porque nós estamos falando de discipulado e é justamente isso também. Faz parte do discipulado. Né? Por quê? Porque durante anos nós aprendemos que se é um homem ou uma mulher de Deus, ele consegue andar só. Porque ela já tem uma bagagem em Deus, tem uma maturidade em Deus, né? Já tem uma igreja grande, onde eu pastoreio, o meu ministério já é um sucesso, então eu consigo romper. E não se engane, porque o dia mau ele vem para todos. O dia mau vem mesmo. A Bíblia fala que existe o dia mau, e ele vem. Os ventos vêm, a chuva forte vem, e às vezes vem na hora que você não está esperando. Então, assim, não ande só. Não é tempo de andar só. Às vezes, a gente está falando aqui, às vezes tem alguma pessoa que já passou esse pensamento aqui, ó, no nosso meio aqui hoje. Entendeu? Então, assim, não, eu vou tirar minha própria vida e vou resolver a situação. O relato que fala lá, irmãos, é muito triste desse último pastor, 40 anos de idade. E ele ainda comentou sobre aquele outro que se suicidou uma semana atrás, uns 15 dias atrás. Ele deixou um relato e, de repente, aconteceu com ele.
Então, assim, que o Senhor nos guarde, como pastores, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nessa terra, nesses últimos dias, né? Porque não é tempo de andar só, irmãos, sabe? Por favor, não ande só, ande com alguém, abra o coração, se está doendo, grita para ser curado, peça ajuda. O Soledilson está repetindo isso, nós falamos lá na reunião de homens, não é tempo de oferecer ajuda, mas de sim pedir ajuda, amém? Aqueles que estão fazendo isso, irmãos, estão conseguindo, porque é um desafio para nós homens mesmo, estão rompendo, estão crescendo, Deus tem feito na vida deles, sabe, eles que têm aceitado esse desafio, de ter alguém onde você vai caminhar com ele, vai colocar sua intimidade nas mãos dele, e essas pessoas têm crescido, sabe, elas têm se sentido mais assim, blindada, guardada, protegida, né? Por quê? Porque você divide um pouquinho do fardo, né? Às vezes o fardo seu está pesado, então quando você divide ele fica mais leve, você anda mais, né? Você continua a sua caminhada, está mais leve, amém? Nós paramos na última aula, nós paramos aqui em reputação versus caráter, né? Onde nós estávamos falando, o que é reputação? É o que as pessoas pensam ao meu respeito. E o que é caráter? É aquilo que realmente eu sou. Cadê o Rafael? Está com... Rafael, lê para mim, por favor, 1 João 1,9. 1 João 9. 1 de João 1,9. Abrindo. Ok. Nós somos 9, né? preocupados, irmãos. 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, caráter. Caráter. É o que realmente nós somos. Então, se você tem alguém, irmãos, que você está caminhando com ele, é necessário você abrir o coração. É necessário você falar das suas mazelas. Isso vai pegando tanto hábito na sua vida, como prática, que às vezes você confessa situações que nem precisava confessar. Parece um negócio tão banal, não, mas é tão simplesinho isso. Mas se você aprende, já é um estilo de vida, confessar as suas mazelas a alguém. Abrir o seu coração a alguém, né? Eu estou caminhando com alguns aí e tem hora que eles vêm me confessar umas coisas, eu falo, mas não, a intenção do coração dele é certa, mas eu fico pensando, mas não precisava confessar isso não, mas ele quer, né? Por quê? Porque ele está se sentindo bem fazendo isso, né? Porque quando você faz isso, você se blinda, quando você faz isso, você se resguarda no Senhor, né? Então, e você vai se limpando, porque a Bíblia diz o quê? Né? Aquele que confessa seus pecados ao Senhor, ele é perdoado. Mas aquele que confessa ao homem, ele é curado. Né? Então isso é para quê, irmãos? Para nós ser curados. Por isso a necessidade de confessar. Então, assim, nós que somos líderes, pastores, nós pecamos também, irmãos. Não se engane, nós colocamos uma máscara aqui e vim dizer aqui que nós... Não. Nós precisamos confessar também. Nós precisamos abrir o nosso coração, sim, para outra pessoa. Certo? Falar das nossas mazelas. Certo? Para quê? Para gerar crescimento em nós, irmãos. Para não guardar essas coisas em nós. Né? Para não chegar ao ponto que esses homens de Deus têm cometido. Tirar a própria vida. Tirar a própria vida. Ou vai entrando num nível de depressão tão grande e vai gerando desânimo. E essas pessoas deixam de querer caminhar a sua caminhada, quer desistir. Por quê? Porque durante a vida foi tanta coisa que foi acontecendo, foi se frustrando tanto e foi carregando aquilo ali e não aprendeu a falar sobre aquele assunto, procrastinou aquela situação e aquilo vai impedindo as pessoas de crescer. E com isso vai gerando uma cadeia de situações aonde vai até chegar no ponto e falar, não, eu vou desistir, eu fui ungido pastor, ou eu tinha um ministério, eu já pastoreei tantas pessoas, já fui pastor de tantas pessoas, mas hoje eu quero entregar tudo. Eu tenho ouvido muito esses dias sobre isso, irmãos. E são homens de Deus. E não é culpa deles também, não. Certo? Mas o que ocorre? Nós precisamos ter alguém para falar, para nós sermos curados. Curados. Sabe o que o Senhor está fazendo com a igreja nesse tempo, irmãos? Principalmente nessa nação. Ele está curando a igreja.
A igreja brasileira hoje, irmãos, ela não precisa de grandes palavras de revelação, mas não, chega. Você abre o YouTube, está cheio de palavras de todo o assunto que você quiser. Todo tipo de palavra. Você já foi em N seminários, você já ouviu palavra de todo jeito, você já ouviu revelações de toda forma que a Bíblia fala, você já ouviu. O Brasil tem isso. A adoração no Brasil já chegou a um nível muito profundo, agora está mais raso, porque o orgulho e a soberba chegou. Mas nós já experimentamos tudo isso nesta nação. Mas o que ocorre? Quando nós não praticamos tudo isso que passou pela igreja brasileira, nós começamos a entrar nesse processo. Aí ficou uma igreja doente. Doente. Né? As igrejas estão cheias de pessoas, mas estão doentes. Estão doentes, desanimadas. Sabe, não tem mais coragem de ir lá fazer aquelas vigílias lá no monte. Os gravetinhos na simplicidade não pega fogo mais lá no monte. Porque eu desanimei, eu não quero mais. Pegar o violãozinho e adorar lá no monte, sabe, lá no meio do pasto, como era antes, né? A gente vê muitos testemunhos na simplicidade do evangelho. Hoje não vê isso mais. Por quê? As pessoas foram desanimando, né? Foram adoecendo espiritualmente. A pior enfermidade que existe na vida de uma pessoa é na alma, irmãos. Na época de Jesus, era muito milagres físicos, eram muitas pessoas deficientes fisicamente. Mas hoje você quase não vê mais. Chegou a vacina, principalmente no Brasil, e quando a criança nasce é vacinada, então você quase não vê alguém mais hoje com deficiência física, que nasceu com deficiência física. Mas quando você olha para dentro da alma das pessoas, então, a maioria estão na cadeira de roda. Quando você olha para dentro da alma das pessoas, ainda que ela tenha uma capa de um bom crente, mas lá dentro tem algo que precisa ser curado. Então, o que Jesus precisa fazer, está fazendo na igreja brasileira nesses últimos dias, é curando ela. Por isso a necessidade que a gente insiste tanto em falar para as pessoas, a gente traz EFOL, a gente traz a libertação, porque isso é cura. Isso é cura. Né? O discipulado nos confronta também, a matéria às vezes é pesada, porque fala que nós temos que confessar, nós temos que falar, nós temos que tirar a máscara. Né? Então, por que isso, irmãos? Para nós ser curado. Satanás colocou um sistema onde, se eu confessar o meu pecado para o pastor Wagner, no meu coração, o que ele vai pensar de mim? Será que ele vai deixar pelo menos eu dar mais uma aula aqui, eu pregar aqui algum domingo, alguma quarta-feira, ele vai me colocar no banco? Tem esse ditado aí. Então, assim, aí eu pego e falo, não, eu não vou falar isso para ele, não. Eu não vou falar isso para ele, não. Porque ele vai fazer isso comigo, ele vai me tirar um cargo, ou então ele vai me fazer isso comigo. Então, aí Satanás entra. E com isso eu vou adoecendo, vou definhando, certo? Vai gerando lá dentro uma ferida, e aí vai só adoecendo, passam uns dias, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu vou sentando nas últimas cadeiras, de repente eu sentei na porta, de repente eu estou lá fora. É assim que acontece. A igreja está assim. Não é a nossa igreja, irmãos, é a igreja brasileira. Por quê? Porque recebemos muitas informações, mas não colocamos em prática, começamos a adoecer. Mas o Senhor está nos tirando deste lugar, porque Ele quer e vai fazer uma obra linda neste lugar, já está fazendo. Só porque está acontecendo ainda um alicerce nesse lugar, nesta igreja. E alicerce, às vezes, você coloca lá dentro, quando o prédio é grande, 15 caminhões de brita lá dentro, de concreto e tudo, e parece que nem saiu do chão. Então, a impressão que dá aqui hoje, nesse ministério específico, é que parece que não saiu do chão ainda. Mas está sendo formado um alicerce aqui. Aqueles que estão mais sensíveis espiritualmente, estão tendo essa visão. E depois que levanta a parede, é rápido, irmãos. Só que o que sustenta as paredes é o alicerce. É o fundamento. É isso que sustenta essa estrutura aqui. Por isso que está sendo trabalhado nesse tempo a fundação. E a fundação de um bom crente é ser curado. Um crente sarado. Jesus está desesperado para usar a sua vida. O Espírito Santo está desesperado para fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Só que primeiro Ele está nos curando, nos preparando o alicerce aqui, a base aqui dentro, para que realmente seja feita uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Por isso que dá uma impressão que entra ano e sai ano, já está indo para 2 anos e meio, e parece que não dá uma impressão que não está saindo do certo lugar. Mas não é engano, está saindo sim.
Só que está saindo agora, irmãos, para permanecer. Permanecer. Nós não podemos errar mais como igreja. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo de recuperar de novo. Por isso, não precisa de tanta pressa, mas precisa de fundamentos. O que Jesus está fazendo na nossa vida aqui, curando, nos ensinando a submetermos, ensinando a caminhar dentro do discipulado, nos curando, nós confessando pecado, vomitando mazelas do nosso passado que tem impedido nós de crescer. É para isso. Porque ele fala o quê? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, se passa uma água dentro de mim, eu ainda tenho muita mazela aqui dentro, muito pecado aqui dentro, essa água vai sair limpa? Não vai, velho. Não vai. Quem quer tomar água suja? Você chega no rio, a água está encardida, você vai tomar daquela água? Mas você chegar num lugar que a água está potável, linda, limpinha, você chega e quer tomar daquela água. Ela dá prazer. Ela sacia a sua sede. Né? Por isso que está limpando aqui, irmãos. Ó. É um processo de limpeza. Cura na alma é limpeza para nós. Amém? O verdadeiro discipulado consiste em um relacionamento sincero e sem máscaras, onde o discípulo tem o papel fundamental de abrir o seu coração a fim de ser ajudado. Nós precisamos sermos ajudados. Nós precisamos reconhecer isso na nossa vida. Fala, eu preciso ser ajudado. Precisa, irmãos, nós precisamos. Nós precisamos sermos ajudados. O discípulo que deseja crescer precisa ser direto, expondo as suas fraquezas, sem rodeios, indo direto ao ponto. Amém? Sem rodear, irmãos. Não adianta nós ficar rodeando e não chegamos aonde tem que chegar. Vai direto. Vai direto ao assunto. A pancada vai vir mesmo. Precisa passar para ser curado, então não adianta ficar com rodeio. E eu fiz aqui algumas perguntas. Qual é a sua área frágil? Qual é a sua fragilidade? Aonde as suas dificuldades? Né? Onde dói? Tem algum lugar na sua alma e agora, se a gente tocar em certo assunto, vai doer? Se doer, é porque precisa de cura. Se doer, é porque ainda tem por baixo aí um pus. Às vezes tem uma casca que está tudo bonitinho por fora, mas quando você tira aquela casca, está uma ferida assim, aberta. Quando você confessa, quando você vai para a luz, isso é curado. O que tem feito você tropeçar? Você começa bem, começa a sua caminhada, vai caminhando bem, de repente tropeça, aí tem que voltar. Tem que voltar do zero. Mexe e vira, eu caio nessa área, pastor Wender. Mexe e vira, eu não consigo romper essa área. Eu até consegui 3 meses, 4 meses, mas agora eu caí de novo. Por quê? Porque você ainda está querendo vencer isso sozinho. E só você não vai vencer. Eu não vou vencer. O teu passado te condena? O teu passado, o que você viveu, te condena hoje? Por que se condena? Porque se você ainda não falou dele para alguém. Mas se você falou, confessou, ele não te condena mais. Jesus já curou. Além de ser perdoado, foi curado. Por isso a necessidade, irmãos, de ser transparente. Transparente mesmo. Não tem super-homem, não tem super-mulher, irmão. Não tem. Nós precisamos, sim, falar a verdade. Precisamos mesmo, às vezes, de sermos confrontados. É necessário, irmão, para o nosso crescimento. É necessário. Como eu falo assim, onde dói? Tem um momento, naquela apostila que a gente trabalha da libertação, que ela conta a parte onde José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, até chegar onde ele chegou como governador. Ele passou por todo um processo na vida dele. Ele foi mais que vencedor, que ele foi um homem de Deus. Nós gostamos de contar a história dele. José do Egito, homem de Deus, né, venceu as tentações, né, Deus usou. É um segundo homem mais conhecido lá do Egito hoje, e o braço direito de Faraó e tudo, e venceu na vida. Quantas pessoas você vê falar assim, olha, eu saí do nada, saí do zero,
fui para São Paulo, fui para Goiânia e trabalhei, ralei e conquistei, e hoje eu sou alguém na vida. Sim ou não? Você já ouviu isso? Fui para os Estados Unidos, fui para onde? A Europa, conquistei. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu conquistei. José foi um camarada desse, irmão. Ele saiu do nada, do menos nada, e chegou a um certo lugar. Sim ou não? Só que, se passaram 22 anos, aquele processo, até chegar aquela fome, aonde os seus irmãos teve um encontro com José. Deus permitiu, irmãos, aquela fome para levar os irmãos de José lá. Para quê? Para que José se revelasse a eles quem ele era. Por quê? Porque ainda tinha uma ferida aberta na alma dele. Homem de Deus, irmãos. Homem de Deus. A Bíblia diz que quando ele se revelou aos irmãos deles ali na mesa, o choro dele foi tão forte, mas foi tão forte que os guardas lá fora ouviram os gritos dele. Lá na casa de Faraó ouviram os gritos dele. Por quê? Momento de cura. Por quê? Porque ainda doía. Doía. Um camarada mais do que vencedor. Mas quando ele expôs a ferida, estava tudo aberta para os seus irmãos, falou, vocês sabem quem você está aqui na mesa agora? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou aquele que vocês vendeu como escravo. Eu sou aquele, foi revelando a eles toda a história. Então aquele momento era necessário acontecer. Se passaram 22 anos, irmãos, do processo quando iniciou até chegar lá. Às vezes você está carregando uma ferida aí dentro, que tem 22 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por fora está tudo bonitinho. Mas se tirar a casca daí, está uma ferida aberta. Como estava com José. Por quê? Porque dói quando toca no assunto. Se tirar a casca daí, vai doer. Por isso é necessário, irmãos, falar. Quando ele se revelou aos irmãos, quem ele era, e ali houve um momento de cura, choro, porque dói, né? Chorou muito. Ali ele foi curado. Ali ele foi curado. Aí começou uma nova história em toda a família dele. O pai veio os outros irmãos, veio toda a família, e começou um novo processo. O ministério dele ali estava pronto para completar, como de fato completou. E foi uma bênção na vida dele. Mas se ele não tivesse aquele momento, você já imaginou? José podia ter morrido, né? Todos nós entendendo a história dele, uma história muito linda, maravilhosa, todo mundo gosta de contar a história dele, mas ele tinha uma ferida na alma. Alguma coisa na vida dele ainda faltava para se completar. Às vezes, todos nós temos alguma ferida em algum lugar, irmãos. E quando você precisa agora, chegou o tempo de você expor essa ferida. Não tem como, irmãos, nós entrarmos no nível de guerra que nós estamos entrando, como igreja, e ainda com essas feridas abertas. Não tem como. Se nós entrarmos como exército, porque o Senhor está levantando um exército aqui nesses dias. Se nós não estivermos realmente curados, fechado todas as feridas, sabe, nós vamos ser derrotados. Não é você ser derrotado, é nós. Eu falei isso para o pessoal do louvor esses dias. Vocês nunca mais falam você. Se alguém errar aqui uma nota aqui que seja, não é você errou, nós erramos. Se o louvor foi uma benção, nós acertamos, foi benção, toda honra e toda glória para Jesus. Mas se você errou, nós erramos. Se o irmão errou lá na recepção, nós erramos. É assim que funciona. Exército é assim. Ou todos vencem, ou todos são derrotados. Por isso é necessária a cura na igreja. Por isso é necessário essas feridas ser curadas, ser saradas. E para isso só há um jeito, confessando, buscando ajuda. Não tem outro jeito, irmãos. Com Deus, se tivesse jeitinho, era bom demais. José podia muito bem dar um jeitinho naquele negócio, pastor Lieto. Poderia sim. Mas ele não teve jeito. Chegou o momento que Deus falou, não tem como você dar um jeitinho mais. José, chega, já passou 22 anos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar seus irmãos de frente de você e você fala tudo para ele logo. Irmãos, olha o choro daquele homem. A Bíblia diz que ouviu lá fora. Porque só ficou ele e o pessoal dele ali, a família dele na hora. Entendeu? E o grito da alma dele foi grande demais. Eu imagino aquela cena. Imagina aquela cena. O grito daquele homem. Os soldados lá fora falando, tem alguma coisa que está acontecendo lá dentro da casa do governador, do José, ué. Olha o grito lá, será que está acontecendo alguma confusão lá? O que está acontecendo? Olha o choro. Cura. Era momento de cura. Não corra, irmãos. Não corra. Porque se você correr, vai chegar um momento que Jesus vai te levar para este lugar. Se não for do seu jeito, vai ser do jeito dele. Então é melhor que vamos logo. Nós sabemos que tem o caminho. Vamos logo.
Vamos ser curados. Irmãos, eu fui uma pessoa que minha alma era muito aberta, tinha ferida demais. Eu ainda tenho coisa na minha vida que precisa ser curada. Mas a minha paternidade, a minha história, ela gerou na minha vida toda uma sequela do filho totalmente rejeitado a vida toda pelo pai. Né? Então, assim, até que eu consegui perdoar aquele homem, foi difícil demais. Mas não teria como eu caminhar a minha caminhada que Jesus tem para a minha vida com aquela ferida aberta. Era só questão de tempo para aquele processo encerrar na minha vida. Então, assim, nós não podemos deixar mais, irmãos, nenhum espaço ou nada para Satanás entrar na nossa vida. O segredo de um bom exército é se colocar um vigilante, um guardando o outro. Por isso a necessidade de não deixar nenhuma lacuna aberta, nem uma feridinha aberta, de nenhum soldado. Por isso a necessidade de sermos curados. Pergunta: como frutificar sem tratar? Em Provérbios 28, Rafael, no verso 13 e 14, por favor. Não tem como, irmãos, é impossível eu frutificar para o Senhor Jesus sem permitir ser tratado. Pode. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Entendeu, irmãos? Então, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aqui não está falando só de dinheiro, não, mano. Não é prosperidade de dinheiro, não. É em tudo. É em ministério, é o seu chamado, é sua vida como família. É essa prosperidade. Né? Aquele que encobre jamais prosperará. Nós não tem como cobrir mais isso, irmãos. Certo? Não tem como encobrir mais isso. Agora chegou a hora. Eu preciso falar. Eu preciso jogar isso para fora. Eu preciso ser curado. Para quê? Para mim prosperar. Está falando aqui, ó, para prosperar. Por quê? Eu vou alcançar o quê? Misericórdia. Aquele que confessa, ele é curado, ele alcança misericórdia. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele precisa de nós. Então não tem como eu dar fruto sem permitir ser tratado. Se pisar na sua unha, irmãos, permita, é porque Deus está te ensinando alguma coisa aí. Porque andar com igreja, como igreja, é bom demais. A gente toda hora tem uma situaçãozinha onde chega, pastor, fulano pisou na minha unha. Pastor, olha, o irmão ali pôs o dedo no meu nariz e apertou. E como é que eu faço? Irmão, é perdão aí. Não tem outra forma. Né? Tem um caminho aí que Jesus deixou para nós andar como igreja. É o caminho do perdão. Não tem jeito. Então, assim, aonde você é mais ofendido na sua vida, no seu contexto? Não é no contexto familiar? Aonde alguém mais machucou você, não foi no seu contexto familiar? Todos nós fomos, irmãos, de alguma forma. Na sua infância até chegar aqui. Por quê? Porque está no contexto familiar. Porque às vezes você fala assim, não, mas lá fora as pessoas parecem que não é dessa forma comigo, mas dentro da igreja parece que acontece tanta coisa comigo, mas vai acontecer dentro da igreja mesmo, irmãos. É no nosso contexto aí. É onde você convive. Mas por que isso? Para nós sermos curados. Para nós sermos curados. Então permita ser tratado. O ramo, para dar fruto, ele tem que permitir ser podado, irmão. Aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Esse não dá fruto mesmo. Mas aquele que está dando fruto, ele mesmo assim ele poda. Para quê? Para dar mais fruto. A poda é necessário. A poda na minha vida, na sua vida, é necessário. Para dar mais fruto. E fruto que permaneça. Então é necessário, irmãos, precisamos para dar mais fruto. É necessário sermos tratados. Colossenses 3:5. Colossenses, irmãos, ele é um discipulado de começo ao fim. Livro de Colossenses. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra,
a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então é preciso, irmãos, permitirmos sermos podados para que essas coisas não nos alcancem ou não nos domine, né? A vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão, lascívia, né? Desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, né? Então Paulo está falando isso aqui. A poda é necessária para isso, para tirar essas coisas de nós. Irmãos, você não tem noção o quanto Mamon ultimamente tem sido o maior concorrente que Deus está tendo nessa terra. Mamon tem tirado homens de Deus e mulheres de Deus do centro da vontade de Deus nesses últimos dias. O como ele tem dominado a igreja, infelizmente. Infelizmente. Não é à toa que Jesus compara dois senhores, chama Mamon de senhor, porque é um negócio terrível. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm se dobrado diante de Mamon. E não é porque querem, não. É porque realmente a pressão está grande. Homens de Deus falam, vou deixar tudo agora, pastor, ainda vou caminhar a tempo integral, vou fazer isso e isso. De repente vem a pressão, irmãos. E vem mesmo. Chega a conta para pagar, chega os compromissos, é pai de família, tem esposa, tem filhos, certo? A situação vem e a pessoa vai indo, tem que retroceder. Outros está caminhando bem, de repente o ministério dele rompe demais e ele começa a ganhar grandes ofertas, ganhar muitas coisas no reino de Deus, o dinheiro também, a fama chegou, o sucesso chegou, também se dobrou diante de Mamon. E aí se perdeu. A falta, às vezes, faz as pessoas se dobrar diante de Mamon, mas o excesso também faz. Você está me entendendo? Então é um concorrente direto de Jesus aqui hoje na terra. A falta faz com que as pessoas se dobrem diante dele. E o excesso também faz com que as pessoas se dobrem diante dele. Então nós temos que pedir aqui dentro para Jesus, aqui dentro de nós, falar, Jesus, me dá um equilíbrio. Me sacia com aquilo que o Senhor já tem me confiado, com aquilo que o Senhor tem me sustentado. Não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, não, irmãos, não é isso. Inclusive ele está procurando, eu tenho falado isso direto. Homens preparados aqui, ó, para ele derramar milhões na mão dele, para que esse dinheiro passe aí e chegue aos confins da terra. Ele está procurando nesses últimos dias. Não tem derramado mais porque não tem encontrado esses homens. Se der 1 milhão para alguns aqui hoje, amanhã nós não vemos ele aqui mais. Se Jesus falasse, toma 1 milhão aqui agora para você, às vezes amanhã nós não estaremos aqui mais. Então é um desafio. Por isso ele está nos preparando, a base. Aonde alguns aqui se levantar, por exemplo, como empresário, derramar milhões na mão dele, aquilo não vai mexer com ele. Aquilo não vai roubar ele. Ele fala, não, eu sei para que esse dinheiro chegou na minha mão, eu sei qual é o propósito dele. Então eu vou direcionar ele. Eu vou ser só um canal aqui, passa dinheiro, passa milhões aqui, e vai para os lugares certos. Aonde precisa ir, Jesus? É para cá, então vai. Pode ir. Aonde mais? Chegou, vai para cá, vai. Preparando a base, irmãos. Isso é para tudo. Esse discipulado, esse entendimento aqui, ó, essa base está sendo formada em nós, é para todas as áreas da sua vida. Não é só ministério, não. É como família, é como homem, é como esposa, esposo. É para toda a área, como empresário. Para tudo você precisa. Tem alguns aqui, irmãos, empresários, que nós estamos caminhando com eles de perto. Por quê? Porque já erraram em outros momentos. E agora decidiu andar debaixo desse discipulado. Não compra nada, sem falar primeiro conosco. Ah, está pedindo bênção para comprar? Não, está se blindando. Entendeu que já fez isso muitas vezes só e quebrou a cara lá na frente. Entendeu que agora 2 cabeças, 3, orando e colocando 3 coração reto diante do Senhor, eu vou errar menos. Eu vou me resguardar. Eu vou caminhar debaixo de uma palavra. Vou caminhar, vou fazer aquele negócio, mas debaixo de uma palavra de Deus. Gera paz no meu coração, gera paz no coração do meu pastor, para mim não errar.
Entendeu? Então é todas as áreas, irmãos, é necessário. Por isso que eu digo, quanto maior o seu ministério mais você precisa de um pastor, ou discipulador, ou mentor. Mais você precisa. Quanto mais você cresce como empresário, mais você precisa de um pastor. Só que o sistema faz o contrário. Quanto mais eu cresço em alguma dessas áreas, mais eu me distancio do meu pastor. Porque agora é o seguinte, eu cheguei aqui onde eu cheguei, porque eu conquistei. Eu cheguei porque eu sou bom. Deus me deu inteligência, Deus me deu isso, me deu aquilo, por isso que eu cheguei aqui. Então agora, pastor, você fica aí, eu vou caminhar para cá. Aí é questão de tempo. É questão de tempo. Aí nós voltamos no princípio da honra. Quebrou o princípio da honra, o princípio te quebra. É assim que funciona. Então, irmãos, quanto mais Deus faz com que você cresça, mais você tem que diminuir. O crescimento do crente não é para cima, é para baixo. Quanto maior você está em Deus, quanto mais maturidade você tem em Deus, mais você precisa descer. A escada de Deus, a subida dela é para baixo. Por isso que tudo com Deus é o contrário do mundo. É um negócio interessante. Então, a onda vem para cá, os crentes vão para lá. Parece que está nadando só contra a maré, né? Pesado, tem hora, né, Reginaldo? Pesado. Todo mundo aí pode sonegar, todo mundo pode fazer isso e isso, mas o crente não pode, parece que o trem não dá certo para ele. Sonegou uma vez, o fiscal chegou lá. Tinha um discípulo meu lá em Itaberaí, irmãos, Josimar, ele tinha uma motinha daquela do pastor Emílio, que é a pretinha que ele anda. E ele anda certinho, é um menino de Deus. Mas ele pensei o IPVA da motinha dele, ele não pagou, pastor Wagner. Sabe, nunca parou ele durante o PVA pago todinho, nunca parou. O dia que pensei, no outro dia cedinho, desceu para almoçar, a polícia parou ele. Ele chegou lá, pastor Endo, mas não tem lógica não, moço. Eu andei 1 ano com o PVA certinho, eles nunca me parou. O dia que meu PVA venceu, eles me parou e me multou. Eu falei, pois é, a vida do crente é assim. Para todo mundo pode andar 1 ano com o PVA atrasado, mas o crente, se andar, ele se lasca. Deus não vai deixar. Então, para o crente, irmãos, é contra a maré. É estreito o negócio. Jesus falou que o caminho era estreito. Ele não enlargueceu ele ainda. Se ele tivesse enlarguecido, era bom demais. Nós andávamos muito, né? Mas ele não enlargueceu. Ele é sim, para os seus escolhidos. É andar contra a maré. É dar satisfação, sim, da minha vida para outro. Ah, não, eu não dou satisfação da minha vida para outro, não. Precisa. Precisa. É necessário. Certo? Depois que você nasceu de novo e você entendeu isso, é necessário. Certo? Eu falei aqui na aula passada sobre a independência. Um crente que anda na sua independência é porque ele tem dificuldade com a submissão. Um crente que anda na independência, eu ando só, é porque ele tem dificuldade na submissão. E ele tem uma desculpa. Não, eu não vou abrir meu coração com aquela pessoa, não, e vou deixar ele ser meu discipulador, não, porque ele vai falar da minha vida para o outro. Preocupado com a reputação. Como diz o pastor José, quanto mais falar da minha vida para a cidade, aí que é bom. Porque eu não tenho mais nada para esconder mesmo. Deixa falar. Agora, o que Jesus pensa ao seu respeito? É o que importa. É o que importa. Jesus nunca preocupou com a sua reputação, irmãos. Paulo, meu Deus. Esses homens de Deus passaram uns pedaços muito difíceis, mas eles não preocupavam com a sua reputação. Eles sabiam que tinha uma pátria superior, que eles almejavam. Ia chegar lá. E nós estamos em busca dessa pátria, irmãos. Por isso o caminho é estreito. Por isso o caminho é estreito. O discipulado, ele é muitas vezes uma lixa na nossa vida mesmo. Né? Ele é uma lixa. Paulo trata esse assunto de maneira clara e transparente. Sendo assim, existe um caminho chamado Evangelho, que deve nos conduzir a uma porta chamada verdade. Confissão sincera, que te guiará a usufruir da verdadeira vida em Cristo. Uma confissão sincera, ela nos conduz para uma verdadeira vida em Cristo. Uma verdadeira vida em Cristo. Quando nós somos transparentes, irmãos, transparentes com o nosso pastor, com o nosso discipulador, quanto mais você é transparente com ele, mas você está sendo conduzido a uma vida reta,
diante de Cristo. Mas o nosso coração está tão alegre nesses dias, irmãos, porque nós temos visto muito isso na vida de algumas pessoas aqui. Como algumas pessoas têm entendido isso, e têm chegado e têm falado, rasgado, tudo que está acontecendo. E é interessante que quando eles falam, parece que na mesma hora, Deus começa a agir naquela situação. Quanto mais eles vão para a luz naquela situação, mais Jesus vai fazendo. Entendeu? Por isso que é uma cadeia de libertação, que prendia a gente de ir para este lugar. E quando nós vamos para este lugar, nós somos libertos. Totalmente libertos. Não tem como, irmãos. Andar com Jesus, irmãos, é como se você estivesse diante de um espelho. Se você estiver longe do espelho, você vai pentear o seu cabelo, né? Quando eu tinha cabelo, é mais fácil, você consegue pentear o cabelo. Mas você não consegue tirar, às vezes, uma espinhazinha. Se o seu espelho estiver com daqui lá nos meninos, onde está gravando, às vezes eu não vou conseguir tirar uma espinha aqui ou ver alguma pinta aqui. Mas se você for aproximando do espelho, quanto mais você aproxima daquele espelho, mais você vai se vendo. Os mínimos detalhes do seu rosto, do seu corpo. Andar com Jesus é dessa forma. Quanto mais próximo você estar dele, mais você vai se conhecendo. E aquilo que está dentro de você vai aparecendo. Quanto mais próximo você estar de Jesus, mais você vê, eu preciso mudar nisso. Isso aqui não está legal. Ó, tem uma manchinha aqui, está nascendo uma pintinha aqui, tem um negócio acontecendo aqui. Quanto mais você aproxima dele, mais você vê a necessidade que você precisa de mudar em alguma área. Por que nós vemos muitas pessoas sofrendo, irmãos, como igreja? Porque eu quero mudar o outro. Principalmente quando nós vamos atender relacionamento, casais. Todas as vezes que nós vamos sentar com casais que estão numa crise, ele está lá bravo, com a bandeirinha, jogando a pazinha tudo no outro. Não, pastor, você não sabe como que ele é, não. Você está falando isso para mim? Vem morar aqui com ele, você está pensando que ele é assim? Ela fala a mesma coisa. Certo? Vem, ele também fala a mesma coisa. Vem morar com essa mulher rixosa aqui para o senhor ver. Você pensa que é fácil? Aí ele quer mudar ela, irmãos. E ali fica uma queda, né, de cabo, de como se fosse arrastando aquelas cordas. E aí vai 20, 30, 40, 50 anos de crente e rusgando até o final, até Jesus voltar. E não viveu um casamento abençoado. Por quê? Porque não se olhou no espelho. Porque não aproximou de Jesus, só por causa disso. Porque quando a gente aproxima de Jesus, ele fala assim, olha, ela não precisa mudar nisso, quem precisa é você. Ele não precisa mudar nisso, quem precisa é você. Se você mudar, automaticamente ela vai mudar. E se ela mudar, automaticamente ele vai mudar. As suas ações mudam o outro. Jesus nunca vai apontar para o outro, irmãos. Sempre vai apontar para você. Todas as vezes que você for para transparência com Jesus, ele não vai falar do outro. Ele vai falar, é você. Não tem jeito. É assim que funciona com ele. Ele vai sempre apontar para você mesmo. Falar, olha, você precisa mudar. Ah, é porque você andou só uma milha, aí. Então anda duas. Ah, não, se bateu numa face, então faz o seguinte, vira a outra. Pediu a capa, dá também a túnica. Ah, mandou você ir com ele uma milha? Não, vai duas. É porque você não foi a segunda. Ah, não, Senhor, agora eu cumpri sua palavra mesmo, eu já fui às duas. Não, pode ir 3, eu não limitei. Vai 3, vai 4, vai 5, vai 6, vai quantos for necessário. Mas ele vai falar sempre para você, sempre para mim. Então essa transparência nos leva a este lugar, irmãos. Por que nós temos estudado esses dias o livro de Atos, lá no meu grupo de acolhimento? Algumas ações do Espírito Santo. Como nós temos aprendido lá, irmãos? Mas o que mais me impressiona? Algumas perguntas que tem lá. Por que o Espírito Santo usava tanto aquela igreja de Atos, como ele usou de uma maneira tremenda? As ações da pessoa do Espírito Santo naquela igreja foi palpável em tudo. E hoje não usa a igreja de hoje. Que nós somos homens como aqueles homens também eram. Por quê, irmãos? O Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo. A Bíblia diz que quando aceitamos Ele como um Senhor Salvador da nossa vida, Ele passa a habitar dentro de nós. Por que Ele tinha tantas ações na vida daqueles homens e não tem hoje na igreja de hoje? A impressão que a gente tem é essa. Sim ou não? Os homens iletrados. Deus, Jesus, o Espírito Santo usar eles como usaram.
né? N testemunhos, milagres, coisas lindas, multiplicação de discípulos, pessoal, né? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, irmão, em todo momento. Um crente que não está cheio do Espírito Santo, sempre ele vai apontar para o outro. Sempre ele vai apontar para o outro. Por isso a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. A transparência. Então essa aula de hoje está sendo mais só para nós entendermos um pouquinho da transparência. A necessidade de estarmos transparentes para sermos curados. Quando eles não eram, irmãos, o Espírito Santo revelava. Na hora lá. Quando tinha algum ocultando alguma coisa, você lembra Ananias e Safira? Não, vou dar só uma mentirinha nesse negócio aqui, tal. O que aconteceu com eles? Morreram. Por quê? Porque mentiram para Pedro? Não, mentiu para quem? Espírito Santo. Tem muitos morrendo, irmãos. Tem muitos morrendo. Aquilo ali foi só para um propósito, irmãos. Para gerar temor naquela igreja. Depois daquele dia, ninguém quis mentir mais. Você acha que Jesus chegar aqui hoje e falar, você está mentindo, eu vou matar você agora, você cai, vai lá e sepulta ele. Amanhã alguém quer mentir aqui dentro mais? Fala a verdade, você mentiria? Sepultando alguém aqui que morreu, que Jesus matou por causa da mentira? Você quer falar a verdade de todo jeito, irmãos? Falar, Ananias e Safira, foi para esse caminho porque mentiu para o Espírito Santo, eu vou andar na verdade. Não minto mais nada. Pedro, vem cá, faz um discipulado aqui, deixa eu abrir meu coração aqui. Na hora. Vem aqui, Pedro, vem aqui. Né? João, vem aqui, deixa eu abrir meu coração aqui. Olha, eu também tinha uma mentirinha para mim, estava lá atrás. Deixa eu falar uma coisa, senhor, eu quero vir para a luz aqui agora, eu quero falar a verdade. Porque eu não quero ir para o mesmo caminho que Ananias e Safira foi. Eu quero andar na luz. Aí o que ocorria, irmãos? O Espírito Santo usava, como usou aquela igreja de forma tremenda, que chegou até os confins da terra, que somos nós. A essência daquela igreja é algo lindo. Sabe o que é o que ocorre? Ela foi, com o passar dos anos, é como se, eu dou esse exemplo, é simples de entender. É como se fosse um copinho de suco, o primeiro copo de suco, daquele suquinho de uva, bem colorido, num copo com água assim, ó. A primeira igreja lá. Só que aqui tinha vários copos com meio copo de água. E de acordo com um fosse fazendo assim, ó, um vai passando para o outro, vai raleando aquele suco. O último copo aqui, ó, fica quase só uma aguinha rala, assim ou não? Perdeu a essência. Sabe por que o Espírito Santo não usa a igreja hoje como ela usava naquele tempo? É porque ela perdeu a essência. A igreja hoje está como uma água rala. É por isso. Por isso nós temos que resgatar isso, irmãos. E como nós vamos resgatar isso? Andando em santidade, confessando, tendo alguém para abrir o coração, permitirmos ser curado, permitirmos sermos tratados, permitirmos sermos podados. Aí sim, essa essência vai voltar. Essa essência vai voltar. Porque até a volta de Jesus agora, essa igreja precisa estar desse jeito, de volta. Amém? Alguma pergunta dentro desse assunto? Deu para entender um pouquinho, irmãos? Sobre esse entendimento? Vamos parar por aqui. Queria orar com você.